Olá, quero nesse vídeo falar um pouco mais sobre o cabalho. Já fiz isso em uma outra oportunidade, em uma outra ocasião. O cabalho foi assunto de um vídeo. Agora eu quero acrescentar outras informações, outros elementos que me parecem importantes para que a gente compreenda qual o verdadeiro lugar dessa obra, né? Podemos chamar assim, né? E o jeito mais adequado, o caminho mais adequado de fazer acesso a esse tipo de literatura. E existe uma infinidade de vídeos aí na internet que trata do assunto. O cabalho é realmente muito comentado, os vídeos muito acessados, mas a interpretação ofertada e oferecida pela maioria das pessoas que se propõem a falar sobre o cabalho fazem de uma maneira que me parece equivocada, né? E eu já apontava isso no vídeo anterior, quando eu dizia e quando eu tentava fazer uma associação do cabalho com a tradição, com isso que a gente poderia chamar de literatura ocultista e a literatura de autoajuda. Essa foi a conclusão que eu cheguei e que eu expus no vídeo anterior, que existe uma confluência na obra, nesse texto, o Cabalho, entre literatura de autoajuda e literatura ocultista. E aí eu tive acesso a um texto de um americano chamado Nicholas Chappell, e ele escreve esse artigo, e o artigo foi traduzido como A Nova Roupa do Cabalho, uma associação duvidosa de um texto do início do século XX com o hermetismo. Esse é o texto, essa é a tradução do artigo que o Nicholas escreve e que foi traduzido pelo Lucas Moraes. Esse texto é bem interessante, né? Porque ele exatamente, o Nicholas faz alguma coisa que me parece muito adequada, que é ele pega o cabalho e faz uma comparação, né, com textos do corpus herméticos. Ele não analisa todo o corpo, mas alguns livros do corpus hermético ele faz uma comparação de modo a esclarecer os elementos que possam, de modo a trazer à tona os elementos que ele considera como elementos convergentes, que aparece no texto o cabalho, com a tradição do hermetismo, e os elementos que são divergentes dessa tradição. Então ele encontra alguns elementos que ele chama de elementos que convergem, mas encontra outros tantos elementos que apontam numa direção de divergência em relação à tradição hermética. Me parece que isso se explicaria, e o Nicholas trata disso também, esses elementos que a gente poderia chamar de elementos de convergência. O texto, né, o Cabalho, foi escrito no bojo, né, do movimento do Novo Pensamento. Então ele é a expressão, ele expressa de alguma forma, de maneira contundente, elementos desse movimento. E isso o Nicholas faz e demonstra, né, com muita clareza, o lugar do cabalho nesse movimento que surge ali nos Estados Unidos no início, no final do século XIX e início do século XX, que é o movimento do Novo Pensamento. Um movimento composto por várias tendências espiritualistas, religiosas, místicas, então, ocultista, esotérica. Então, são um conjunto bem diversificado de perspectivas muito heterogêneas. Esse movimento,
o autor do texto, o Cabalho, um autor já hoje conhecido, e essa questão da autoria ficou realmente agora já definida, né? Porque existia aí, o livro ele apareceu em 1908 com o pseudônimo de Os Três Iniciados. Ninguém sabia exatamente quem havia escrito o livro, existia uma suspeita, né? Alguma suspeita, e um dos possíveis autores do livro é um americano, recaía sobre o americano o William Atkinson. Mas aí não existiam as especulações, tal, alguns elementos indicavam que era ele mesmo, mas agora essa edição definitiva e comentada, o Felipe Deslip, ele faz uma introdução ao texto e realmente ali ele deixa claro que realmente é o William Atkinson o autor do texto. E esse americano, William Atkinson, é um autor prolixo de literatura de autoajuda. Escreveu muitos livros de literatura de autoajuda. Escreveu outros outros livros de natureza mais espiritualista, yoga, misticismo e tal. E esses livros normalmente vinham com um pseudônimo. Ele não assinava esses livros com o seu próprio nome, mas os livros de autoajuda todos tinham sua assinatura, tinham seu nome. Ele não tinha problema nenhum em se identificar, né, se apresentar como autor desses livros. Mas os livros mais da literatura oculta, que tinha esse conteúdo espiritualista, esses vinham com pseudônimo. E o Cabalho recebeu o pseudônimo de Os Três Iniciados. E é um texto que reivindica uma participação, né, ou uma herança da literatura hermética, da tradição hermética, né? Então ele se apresenta como sendo um herdeiro dessa tradição, né? Um livro que haveria, né, ter sido escrito, né, que o conteúdo ali pertence a essa tradição e pertence a essa figura que havia fundado essa tradição, que era a figura de Hermes Trismegisto, né? Eu tratei desse assunto no outro vídeo em que eu mostro, né, por meio do trabalho de Francis Yates, que o Hermes Trismegisto não é o autor do Corpus Herméticos. Nenhum dos tratados que está ali no Corpus Hermético realmente foi escrito por essa figura. Essa é uma figura lendária, não existiu, né? Não existiu enquanto um personagem histórico localizado num determinado tempo, né? Então, a referência a ele como autor é uma referência, como autor dessas obras, autor desses tratados, é uma referência, assim, meramente especulativa, mas o Isaac Casaubon, em 1614, já havia conseguido datar os tratados que compõem o corpus hermético, e essa questão da autoria tinha sido realmente já resolvida, e todos sabem desde 1614 que Hermes Trismegisto não escreveu, não é autor de nenhum dos livros do corpus hermético, e possivelmente Hermes Trismegisto nem tem existido como uma figura histórica. Então, mas aí surge no século XX, no início do século XX, esse livro, O Cabalho, que exatamente pretende ser herdeiro dessa tradição, né? Então, os axiomas é um livrinho muito, muito curto, né? Ele tem os axiomas, uns princípios ali, e a partir dali comentários, né? Então, comentários dos três iniciados, né? Então, os princípios e esses axiomas seriam pertencente aí como literatura
originária da tradição hermética, e o autor, né, que se apresenta como três iniciados, realizou um comentário sobre esses princípios. Então, a gente poderia dizer que os axiomas, os princípios, que são curtos, tal, são breves, ele pertenceria, né, teria sido alguma coisa produzida dentro do bojo da tradição hermética, e os comentários seriam modernos, né, um comentário de um autor moderno, né, de quem escreveu o livro. Acontece que o Nicolas, ele diz assim, nem os axiomas, esses princípios e máximas, nem o próprio, assim, o comentário naturalmente, é tudo moderno, né? Inclusive os princípios que são evocados, né, como sendo originalmente pertencente a essa tradição hermética. O Nicolas diz pra gente que não, nem isso é pertencente a essa tradição, isso foi também obra de quem escreveu o livro e que não evocou, ele concebeu esses princípios, e aí ele tentou colocar a alcunha de alguma coisa originária do ambiente ali da literatura hermética, e que possivelmente quem acredita no texto como sendo texto de autoria de Hermes Trismegisto poderia naturalmente concluir que os princípios também seriam princípios pensados ou elaborados e produzidos por essa figura que estaria aí na origem da autoria do texto. Então eu quero continuar esse assunto, vou tratar do tema em uma outra oportunidade, para a gente tentar entender aqui as questões colocadas pelo Nicolas, e como a gente deve se apropriar, se for o caso, né? Qual é o caminho mais adequado de leitura do livro O Cabalho. Até breve.